Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Jeremias capítulo 1, versos 11 ao 13, nos diz: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Neste capítulo 1 do livro de Jeremias, está registrado a convocação de Jeremias como profeta de Deus para o reino de Judá. O reino que estava em desobediência, o reino de Judá que havia se afastado do Senhor e que havia se envolvido na idolatria, na feitiçaria, nas macumbarias. E nós vemos pelo histórico de Israel que há uma tendência para o afastamento deste Deus que escolheu a Israel através da aliança que fez com Abraão, de abençoar toda a sua descendência. Mas, como o próprio Deus diz, este povo é um povo de dura serviço, é um povo que não ouve a voz do seu Deus, é um povo que não se volta para o seu Deus, a não ser nos momentos das tragédias, nos momentos de ameaças, é que, como é relatado no livro dos Juízes, no livro dos Reis e também em Crônicas, que sempre que havia uma ameaça de destruição deste povo, que estava afastado do seu Deus, do Deus que os havia introduzido ali na terra de Canaã, com a promessa, com a aliança que havia feito com Abraão, o qual andou, caminhou por toda a terra de Canaã. E Deus disse a Abraão: olha, esta é a terra da tua descendência. Até os dias de hoje, Israel ainda não tomou posse de toda a terra da promessa de Abraão. O período que houve um maior avanço foi no reinado de Salomão. Mesmo assim, Israel não conquistou toda a terra, porque Israel desobedeceu a Deus. Israel se acomodou
com aquilo que já havia conquistado, e ao invés de remover aqueles que deveriam ser removidos da terra, fez pacto com eles, e com isto adotou seus deuses também. Agora, Judá, o reino do sul, estava também nas mesmas condições de afastamento do seu Deus. Mas o nosso Deus, o Deus criador dos céus, da terra, do mar, é o Deus que vela pela sua palavra para cumprir. No capítulo 3 de Jeremias, versículo 16, diz: E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Até nos dias de hoje, nós vemos que existe uma busca por esta arca que estava lá no templo. E quando Judá foi invadida pelo reino que os levou ao cativeiro da Babilônia, a arca desapareceu. Mas até nos dias de hoje, existe uma busca, uma idolatria por esta arca. Esta arca não tem mais nenhum efeito, nenhum conhecimento, nem mesmo para os judeus. Até os gentios estão atrás da arca. E nós vemos nos dias de hoje as religiões neopentecostais que, para trazer o povo para o seu meio, estão fazendo aquele ato de adoração à arca. E o povo, por desconhecer a Deus e a sua palavra, estão entrando nessa idolatria, que é um espírito estranho. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele já exortava a igreja do seu tempo, os cristãos do seu tempo, e que é válido até para os nossos dias. Examinais os espíritos, seus espíritos. Quem tem condições de examinar os espíritos? Então, somente quem tem o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o crente em Jesus, ele precisa estar em oração, precisa estar buscando este poder, esse revestimento de poder do Espírito Santo. Esse poder que começou, que iniciou com a igreja lá em Jerusalém. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém. Nos diz, capítulo 1 do livro de Atos, nos diz, mas recebereis, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. É pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus também, é que Cristo e o seu Evangelho é proclamado, é anunciado. A religiosidade,
ela não representa absolutamente nada. As pessoas que se dizem cristãs, mas não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho, são pessoas que não buscam, que não oram, que não clamam, são pessoas que estão com uma indumentária cristã, mas as suas práticas são adversas. É como Israel estava, como Judá estava, afastado do seu Deus. E aqui neste capítulo 3 de Jeremias, que acabamos de ler, é o próprio Deus que está falando que esta arca, ela não mais apareceria. Ou seja, esta arca não tem mais nenhuma importância, significado, porque a arca agora é Cristo. Então, quem quer se salvar, entra por esta arca que é Cristo. Satanás, ele trabalha, e muito, para enganar, porque Satanás é o pai da mentira. E nós vemos que as religiões apresentam deuses estranhos. Hoje, pela internet, todos têm acesso a coisas absurdas, dizendo que seria Deus, inclusive o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está jogando ninguém pelo chão. O Espírito Santo de Deus não está colocando ninguém para rolar pelo chão, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não é Deus de confusão. Mas a religiosidade leva à destruição da alma. Nós precisamos, nesses últimos dias, que precede o arrebatamento da igreja de Cristo, precisamos nos voltar para Cristo, converter para Cristo e estar buscando a presença desse Deus glorioso, desse Deus que não abandona aqueles que são seus. É por isso que neste chamado do profeta Jeremias era do grupo sacerdotal, ali em Anatote, aonde residiam os sacerdotes. Jeremias era filho de sacerdote e estava no ministério para sacerdote, mas veio a palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 2, diz: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Então, Deus veio convocar Jeremias para o ministério. Mas no versículo 6, então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Jeremias não era uma criança, mas ele se considerou como uma criança, ou seja, como aquele que não tinha nenhum conhecimento ou nenhum preparo para atender esse chamado. Mas o próprio Deus, quando chama, Ele chama com propósito. Se você que me assiste tem um chamado de Deus para o seu propósito, creia de todo o seu coração. Creia, porque quando Deus chama, Deus convoca, Ele não convoca sem uma confirmação.
Deus confirma todo chamado. Há muitos que estão dizendo que tem chamado de Deus, mas as suas práticas, elas não comungam com a palavra de Deus, não comungam com o Evangelho de Cristo, não comungam com aquilo que é o propósito de Deus, mas dizem que tem chamado de Deus. E na verdade, estão sendo usados por espíritos estranhos e enganando a muitos. Nesse chamado de Jeremias, no versículo 11, diz: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você tem uma palavra de Deus no seu coração, na sua vida, se você crê nessa palavra de Deus, que nos dias de hoje estão querendo mudar, estão querendo criar uma outra Bíblia, porque esta Bíblia está ultrapassada. Ela não está ultrapassada, ela está atualizada. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Duas visões confirmaram o chamado do profeta: a vara de amendoeira e a panela ao fogo, que nos relata o versículo 13 e 16. A amendoeira no hebraico é saquete, que significa despertar. Portanto, a amendoeira era a árvore acordada, por ser a primeira da Palestina a florescer e produzir frutos. Essa árvore, ela explodia em uma inflorescência gloriosa no fim do mês de janeiro, e o seu fruto acontecia no mês de março. Muitos antes das outras árvores o fazerem, Yahvé, Deus, cuidaria para ver suas palavras florescer em Jeremias, ou seja, para ver a real fruição de sua missão no poder soberano de Deus, que se cumpriria em Jeremias. Isso expressava a pressa divina em realizar a sua obra. Creia, Deus tem pressa em realizar a sua obra em sua vida, segundo as suas promessas. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, certamente você tem pressa para que aquela promessa aconteça. Mas saiba que Deus também tem a pressa para que aconteça, mas tão somente irá acontecer no tempo de Deus, no propósito de Deus. Jeremias foi um profeta de mais de 40 anos, profetizando para o reino de Judá. Ele era oriundo do reino de Benjamim, o mesmo reino em que foi levantado ou escolhido pelo povo Saul como primeiro rei de Israel. A mesma tribo em que Saulo de Tarso pertencia. Deus tem os seus propósitos. A tribo de Benjamim era a menor tribo. E Deus tirou Jeremias ali da menor tribo para exortar o reino de Judá.
que fazia parte, Benjamim e Judá, do Reino do Sul. Deus tem seus propósitos, Deus tem o seu agir, Deus tem o seu realizar. Mas antes, faria a árvore rebentar em folhas, florescer e produzir frutos. Também simboliza o julgamento divino contra Judá. Era iminente, e que o cativeiro babilônico era esse julgamento. No capítulo 27 de Jeremias, versículo 14 e 15, olha o que está escrito, Jeremias 27, 14 e 15. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e perecerás, vós e os profetas que vos profetizam. Falsos profetas, profetas mentirosos, que estavam profetizando contrariamente àquilo que o profeta Jeremias estava profetizando. Olha, Judá vai para o cativeiro da Babilônia. Mas esses profetas falsos diziam: olha, Deus é Deus de amor, como nos dias de hoje. Ah, Deus não vai castigar. Ele é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça também. E a justiça de Deus, ela se cumpre. Por isso que esses falsos profetas estavam aqui sendo exortados pelo próprio Deus, e o povo sendo alertado: não deis ouvidos a esses mentirosos, a esses falsos profetas. E nos dias de hoje, você está dando ouvidos para esses falsos profetas que estão profetizando contrariamente à palavra de Deus? As pessoas não querem se voltar para a palavra de Deus, mas as pessoas estão acreditando nos falsos profetas, que estão profetizando tragédias, profetizando destruições, e outros profetizando males, e trazendo mentiras para o povo, sendo que a palavra de Deus, as palavras de Cristo, são as verdades. Creia nas palavras do Senhor Jesus, e você terá a vida vitoriosa. Você não pode ser apenas um religioso ou uma religiosa. Você precisa se apegar com a fé em Jesus Cristo. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você verá como que aqueles que se apegaram com Cristo, eles tiveram perseguições, eles foram presos, muitos foram mortos, mas não negaram o nome de Cristo, porque eles sabiam que tinha uma pátria muito melhor do que esta. É isso que precisamos saber e crer. No capítulo 29, versículo 10, do profeta Jeremias, ele profetiza a respeito do tempo que o cativeiro iria durar. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos
a trazer a este lugar. E o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 2, ele diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus vela pela sua palavra para cumprir. O profeta Jeremias profetizou que o cativeiro iria durar 70 anos na Babilônia. E Deus cumpriu a sua palavra. Usou um rei pagão, Ciro, que 200 anos antes de nascer Ciro, Deus já estava falando e chamando. Capítulo 44 de Isaías, o último versículo. Ciro, o meu pastor, Deus já estava convocando Ciro, rei da Pérsia, para libertar o seu povo. O primeiro decreto de Ciro, ao se apoderar do rei da Babilônia, foi o decreto para que os judeus voltassem para a sua terra. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente, Senhor, com estas vidas que me assistem nesta hora, que estão crendo, Senhor, nesta tua palavra, que estão crendo, Senhor, que tu és o Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Visita, Senhor, nesta hora. Toca, Senhor, em cada coração. Toca, Senhor, em cada entendimento. Todo espírito contrário, todo espírito da mentira, ó Deus, da falsidade, da religiosidade, que tem levado a esses corações a falsa religião, levado, Senhor, a esses corações à busca de um Deus agiota, de um Deus que está fazendo negociatas, de um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus que salva, que não é o Deus que cura, que não é o Deus que liberta, que não é o Deus que vai arrebatar a sua igreja. Toca nesta hora poderosamente, por sobre cada vida, por sobre cada lar, cada família. Ó Deus, toca no empresário, toca no comerciante, toca no trabalhador e na trabalhadora. Venha, Senhor, nesta hora, tocar com a tua bênção, com a tua libertação, para que estas almas que são preciosas, Senhor, diante de ti, possam se salvar pela pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é a nova arca da aliança para todos aqueles que buscam a vitória que há em Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, Deus. Senhor, toca com a tua bênção sobre esta empresa, TV Poços. Toca com a tua bênção sobre os seus diretores. Toca, Senhor, com a tua bênção sobre os seus colaboradores. Faz, Senhor, a sua grande obra. Senhor, que esta tua palavra possa estar alcançando, Senhor, os corações, alcançando as vidas. Ó Deus, também pelas redes sociais. Ó Deus, que esta tua palavra seja palavra viva, palavra poderosa e gloriosa, para alcançar o mais vil dos pecadores, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa
do Senhor Jesus Cristo, o nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, Programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.